Fala galera, professor André aqui, fazendo uma discussão com vocês sobre potenciação. Esse daqui é o terceiro vídeo, tá? No vídeo anterior eu expliquei algumas propriedades para vocês de potência, todas essas que estão aí descritas, dos itens de A a E, tá? Expliquei para vocês, justificando, considerando o expoente sempre pertencente aos números naturais não nulos, tá? Mas essas regras aí elas valem também para expoentes reais, beleza? E aí, gente, quando eu estava finalizando o vídeo, eu vi que tinha mais algumas propriedades aqui para serem justificadas, que era o a elevado a zero, tá? Considerando o a, né, a base diferente de zero, vou até anotar aqui, ó, a diferente de zero. O a elevado a menos n, quanto que é isso? Tá? Qual é a regra para isso? E o a dividido por b elevado a menos n. Vamos discutir essas três regrinhas aí no novo vídeo, para depois eu falar sobre radiciação. Vou lá para minha folhinha, tá? Que eu já tenho usado ela sempre para explicar as propriedades. Então vou pegar a primeira que tem lá, tá? A primeira, e vou apresentar a justificativa para vocês, tá? Uma justificativa que seja válida pelo menos justificativa, seja válida pelo menos para mostrar para os alunos do ensino fundamental, tá? A gente tem aí, a gente quer entender, por exemplo, por que que quando eu tenho a elevado a zero, considerando com a diferente de zero, nós temos que o resultado disso é 1, né? Mas finge que a gente não sabe que é um. Finge que a gente quer descobrir que é um, tá? Então, eu posso usar, para os alunos entenderem, a tabuada, tá? Eu posso pegar uma tabuada do A aqui, tabuada de potência, tá, gente? Posso pegar aqui o A elevado à quarta, o A elevado à terceira, o A elevado à segunda e o A elevado a 1, né? Para eles entenderem o que está acontecendo, qual é o padrão que está acontecendo aqui. Ó. O A elevado à quarta é A vezes A vezes A vezes A. Beleza? O que é o A ao cubo? É o A vezes A vezes A. O que é o A ao quadrado? É o A vezes A. E o A elevado a 1 é igual a A. Beleza? O que acontece com o resultado quando eu tenho A multiplicado 4 vezes para ele passar a ser o A multiplicado 3 vezes? O que acontece quando eu saio do A elevado à quarta para o A elevado à terceira potência? Acontece que eu pego o resultado de cima e divido por A. Então, A elevado à quarta dividido por A vira A elevado ao cubo. Se eu pegar A 3 vezes, né, A vezes A e dividir por A, eu vou ter A ao quadrado. Concordam comigo? Eu vou ter A ao quadrado. Beleza? Gente, essa não é uma justificativa matemática generalizada, tá? Mas para um aluno do ensino fundamental, eu acho que fica fácil para ele poder entender, tá? Então, quando eu tenho A ao quadrado, eu tenho A multiplicado 2 vezes. Para eu ter o A elevado a 1, basta eu pegar o resultado anterior, que é A vezes A, e dividir por A. Beleza? Aí eu vou ter que o resultado é A. Com isso, gente, eu posso entender, mesmo que seja abstrato, o A elevado a zero. O que é o A elevado a zero? Vai ser o resultado anterior dividido por A. Tá? A dividido por... Então, ó, esse A aqui dividido por esse A, o resultado vai dar 1. Tá? Observem que essa regra é válida somente quando o A aqui, a base tem que ser diferente de zero, tá? Porque eu estou sempre dividindo por A, tá? Ó, eu estou sempre dividindo por A. Eu não posso dividir por zero. Então, essa regra, ou seja, se eu tiver uma situação assim, ó, zero elevado a zero, isso não é um. Beleza? O A pode ser qualquer número real, menos o próprio zero. Só para ficar claro aí. Tá? Aí, lá no enunciado, ele pede a justificativa número 2, a justificativa número 2, que é o A elevado a menos N. Não é isso? Acho que é A elevado a menos N, não é? É A elevado a menos N. Tá? Com
A diferente de zero. Tá? Para eu fazer isso, gente, eu posso usar aquele raciocínio lá. Ó. Eu não tinha que o A elevado a 1 era A. O A elevado a zero era 1. Beleza? Eu posso descobrir quanto que é o A elevado a menos 1. Posso mostrar para os meus alunos do ensino fundamental quanto que é o A elevado a menos 2, quanto que é o A elevado a menos 3. Daí, eu posso ter uma ideia e generalizar para o A elevado a menos N. Posso fazer assim. Beleza? Vamos lá, vamos fazer isso. Ó. A gente já viu no exercício anterior que basta eu pegar o item anterior, né, o resultado anterior, e dividir por A. A dividido por A dá 1. Se eu pegar o 1 e dividir por A, eu vou ter o resultado do A elevado a menos 1, que vai dar 1 sobre A. 1 sobre A. Beleza? E agora eu tenho que pegar, para saber quanto que é o A elevado a menos 2, eu tenho que pegar o resultado anterior e dividir por A. Então vai ficar 1 sobre A dividido por A, que repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 1 sobre A vezes 1 sobre A, que dá 1 sobre A ao quadrado. Então, observe que o A elevado a menos 2, ele vira 1 sobre A ao quadrado. Observe que eu tenho que escrever o inverso do número que está aqui na base, o inverso do A é 1 sobre A, e a potência que era negativa passa a ser positiva lá no denominador. Tá? Agora eu vou fazer o 1 sobre A elevado a menos 3. Tá? O que é o 1 sobre A elevado a menos 3? É 1 sobre A ao quadrado, que é o resultado anterior, dividido por A. Isso vai dar vezes dividido por A. Que vai ser repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso vai dar 1 sobre A elevado a 3. Tá? 1 sobre A ao quadrado vezes 1 sobre A vai dar 1 sobre A elevado à terceira potência. Então, gente, usando esse raciocínio, né, generalizando, eu vou descobrir que o A elevado a menos 5 é igual a 1 sobre A elevado à quinta potência. O A elevado a menos 100 vai ser 1 sobre A elevado à centésima potência. Nessa lógica, a gente vai chegar à conclusão que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Opa, N. Beleza? Mais uma propriedade aí para vocês usarem na hora que vocês estiverem fazendo os seus exercícios. Beleza? Agora ficou faltando só uma, né, pessoal? Ficou faltando só uma. Deixa eu anotar ela aqui. Qual que era que ficou faltando? A sobre B elevado a menos N. A sobre B, deixa eu botar uma folha a mais, que é a terceira regrinha. Opa! A terceira regrinha é A sobre B elevado a menos N. Essa é um pouco mais difícil, mas eu vou explicar para você. O que a gente sabe sobre as propriedades que a gente já aprendeu, gente? Que o A sobre B elevado a menos N é o mesmo que A elevado a menos N sobre B elevado a menos N. Beleza? Da explicação anterior, a gente já viu que A elevado a menos N é o inverso do A com A elevado a N positivo. Beleza, pessoal? E o B elevado a menos N é o inverso do B elevado a N. Então, observe que agora eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho a seguinte fração: 1 sobre A elevado a N, 1 sobre A elevado a N, dividido por 1 sobre B elevado a N. Divisão de fração
eu posso repetir a primeira fração, 1 sobre A elevado a N, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, que seria B sobre N elevado a 1. Multiplicando essas duas frações, eu vou ter 1 vezes B elevado a N vai dar B elevado a N. E A elevado a N vezes 1 vai dar A elevado a N. Consequentemente, eu chego à conclusão que a propriedade, a regra, quando eu tiver A sobre B elevado a menos N, basta eu inverter a fração, tá? Basta eu inverter a fração B sobre A e elevar a N. Por quê? B elevado a N, isso que está aqui em cima, ó, B elevado a N sobre A elevado a N é o mesmo que B sobre A, entre parênteses, elevado a N positivo. Então, observe que é isso, gente. A regra é, se eu tiver uma fração entre parênteses elevado a um expoente negativo, eu posso inverter a fração e elevar a expoente positivo, tá? Essa daí é a última regrinha que faltava para vocês fazerem todos os exercícios sobre potenciação, tá? Beleza, galera? Então, espero que vocês consigam aí com essa explicação fazer todos esses exercícios que eu estou propondo aí de potenciação. Forte abraço, hein?